Nós estamos chegando no final. Quem diria que, né, a gente chegaria ao final e estamos chegando já na página 173 do Catecismo Maior São Pio X, capítulo 12, da festa da Santíssima Trindade. Você sabe que logo depois de Pentecostes, o outro domingo é o domingo da Santíssima Trindade. Quando celebra a igreja a festa da Santíssima Trindade, a igreja honra a Santíssima Trindade em todos os dias do ano, principalmente nos domingos, mas dedica-lhe uma festa particular no primeiro domingo depois de Pentecostes. Porque no primeiro domingo depois de Pentecostes celebra a igreja esta festa particular da Santíssima Trindade? A igreja celebra a festa da Santíssima Trindade no primeiro domingo depois de Pentecostes, para que compreendamos que o fim dos mistérios de Jesus Cristo e da vinda do Espírito Santo foi conduzir-nos ao conhecimento da Santíssima Trindade e levar-nos a honrá-la em espírito e verdade. O que quer dizer Santíssima Trindade? Santíssima Trindade quer dizer Deus uno em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Espírito Puríssimo. Por que então se representa a Santíssima Trindade em forma visível? Deus é Espírito Puríssimo. Representam-se, no entanto, as três pessoas divinas por meio de certas imagens para dar a conhecer algumas propriedades ou ações que se lhes atribuem, ou a forma por que algumas vezes apareceram. Por que se representa Deus Pai em forma de ancião? Se representa Deus Pai em forma de ancião para significar assim a eternidade divina, e porque ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade e o princípio das outras duas. Por que se representa o Filho de Deus em forma de homem? Representa-se o Filho de Deus em forma de homem, porque ele é também verdadeiro homem, tendo assumido a natureza humana para a nossa salvação. É aí que eu não concordo. Tem uma ilustração teoricamente mais antiga que coloca assim, ilustração da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três com cara de Jesus. Está errado. Não é assim, né? Então, assim, a igreja nos fornece outra, nós estamos vendo aqui, né, outra representação, né? Nós não podemos fugir do que a Santa Igreja fala. Tem gente que voa muito das coisas, né? Aí termina fazendo aquelas coisas, como, por exemplo, dizer a imagem do Pai Eterno, quando, na verdade, aquela é uma representação da coroação de Nossa Senhora. No meu gosto particular, eu nunca gostei daquela imagem. Sempre a parte estética, inclusive artística, falando assim, nunca gostei. Já vi imagens, inclusive, da coroação de Nossa Senhora pintadas, né? Quadros pintados muito lindos, né? E outros muito feios também. A insistência de colocar Jesus pelado, né? Só sempre o tronco todo aparecendo. Se é Jesus ressuscitado, tem que estar com um pano só, assim, envolvido no corpo e o resto nu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não é assim. Né? Nós vemos aí que o Senhor aparece para santos e santas, vestido, dignamente vestido. A não ser na primeira vez que ele apareceu ali, né, para os discípulos. E mesmo assim, ele mostrou o lado, não quer dizer que estivesse praticamente nu. Então, tem assim uma modernidade com relação aí às imagens católicas sacras, já para confundir as pessoas. O negócio é confundir o católico, que começa com aquela coisa de renascença lá atrás, né? Lá atrás, e que já é embalado por maçonaria lá atrás, gente, porque a maçonaria surge, na verdade, na Idade Média. Então, entenda, a maçonaria é velhinha, e é claro, a igreja é muito mais antiga, mas a maçonaria, ela tem um chão aí, né? Ela começa lá atrás, na Idade Média, isso é histórico. Então, quando chega na famosa Renascença, tem a mão inteira da maçonaria aí, e por aí vai. Então, não se iluda com essas coisas, só porque é uma pintura antiga, não quer dizer que, ó, eles estavam certos, né? Então, tem tudo isso aí. Fazer o rei Davi pelado daquele jeito, totalmente nu daquele jeito, quer dizer, como se o rei Davi tivesse ficado pelado a vida inteira, e como se fosse um deus grego, aquela imagem que está lá no Vaticano. Eu não gosto também. Eu acho que é assim, descaracteriza. Podia colocar escrito embaixo Deus Apolo e daria na mesma, certo? Então, esse negócio de trazer os valores da Grécia, reviver a estética grega, eu também não concordo, não dentro da igreja, porque a igreja já tinha uma estética própria. Então a gente tem que ter cuidado com os exageros. O que não leva, você pega assim, às vezes você pega uma imagem lá do pessoal da pintura, do pessoal aí da Idade Média, que eles não tinham nem estudo de perspectiva, né? O pessoal que fazia o desenho chapado, não tinha esse estudo de perspectiva e que dá profundidade à pintura. E tem muito mais espiritualidade do que um monte de coisa que fizeram depois.
Essa é a questão. Porque não é só técnica, é espiritualidade. Não adianta nada técnica se a pessoa não passa a espiritualidade. Então é isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque estão aí se infiltrando nas representações católicas faz tempo, né? E aí tem aquela coisa da cultura da época, mas o Papa deixou pintar lá a Capela Sistina. Então, tem aquela coisa da cultura da época, tem um monte de gente em cima, como sempre tem, de gente que não é tão de Deus assim, acaba conseguindo certos espaços que não deveria ter conseguido, e enfim, e depois os outros não têm força para tirar, e lá dentro é um ninho de cobra. Você não acha que isso começou com Bento XVI ou com João Paulo II, isso é desde sempre. É um ninho bom, desde sempre, talvez não na época dos apóstolos, mas note que São Paulo, o apóstolo, já está corrigindo as primeiras comunidades, coisas absurdas acontecendo nos primeiros anos das primeiras comunidades. Então é complicado. O ninho de cobra está aí, a gente tem que levar isso em consideração. Se eu fosse Papa, eu tinha mandado acabar com aquela sala Paulo VI lá, mandado demolir e fazer outra no lugar. Eu tenho certeza que, olha, tem muito Papa que quis fazer isso. Não é possível que o Papa João Paulo II olhasse isso, aquilo achasse bonito e o Bento XVI, mas a questão é ter força, né? Ter força política para certas coisas. Então tem que levar tudo isso em consideração. E aí, de repente, ao invés de arrumar uma briga imensa, compensava mais viajar por aí e falar direto com os fiéis para recuperar a fé das pessoas, no que os dois fizeram altamente e absolutamente muito bem, porque já que o clero não os queria ouvir, bom, eles foram falar com a gente, com os leigos, com a base, e eles sabiam pelas profecias que era quem ia levar a igreja depois à frente. Então, sabiam disso. Eles têm acesso lá a todas as profecias que são reconhecidas pela igreja, até as que não são reconhecidas naquela biblioteca do Vaticano. Até o Papa Bento XVI falou que uma das coisas que ele queria quando aposentasse, quando era cardeal, né, era ir tomar conta lá da igreja, lá na biblioteca do Vaticano, fazer umas pesquisas lá e tudo mais. Não foi assim que Deus quis, né? Isso é o que ele queria, mas o Senhor quis outras coisas, ainda bem, porque levou a igreja à frente aí 8 anos de papado, e se não fosse ele, não consigo imaginar o que seria de nós, inclusive, né? Nós estaríamos fritos há muito mais tempo. Portanto, tudo isso foi atrasando o anticristo, e tudo isso foi atrasando aí os planos diabólicos do demônio contra o mundo. Então, meus irmãos, é isso. Vamos ter cuidado com as representações aí que a gente vê, porque não é só porque é antigo que está certo, e também não é só porque você está vendo aí numa loja aí super caro ou na internet, é que está certo também, tá bom? Cuidado com isso, tem que passar a espiritualidade. Se não passa, olha as imagens que a gente tem aqui, vocês não acreditam no sacrifício que é para comprar, porque é tanta imagem feia, não só esteticamente feia, mas absurdamente feia, que passa feiedade, né? Fealdade, existe isso? Fealdade, ó, fealdade. Passa assim aquela coisa feia e nada de Cristo, nada de espiritualidade. Negócio horrível. Nossa, vamos continuar. Porque se representa o Espírito Santo em forma de pomba? Se representa o Espírito Santo em forma de pomba, porque nesta forma desceu sobre Jesus quando foi batizado por São João Batista. Daí tem aquela história bonitinha, né? Que a gente vê quando o Papa Bento XVI solta, tem esse vídeo na internet aí, no YouTube, né? Quando ele solta a pomba, né? A pomba vai e faz um voo, assim, um semivoo, né? Um mini voo em cima da Praça São Pedro e volta para a casa do Papa. Aí ele fala, né? Eu não quero ir embora da casa do Papa. E no outro ponto, né, na contrapartida, nós temos uma outra imagem bem horrível, que é quando o Bergoglio solta também uma pomba, vem um gavião, um corvo e pega num ar e mata. Então, você vê aí que já é o mal dominando ali. O mal, nunca aconteceu uma cena dessa, sempre os papas soltavam as pombas. Voltar, eu acredito que eu tenha visto, foi só com o Bento XVI, que voltou para a casa do Papa, como se o Espírito Santo estivesse voltando para protegê-lo, né? E ser morto, que eu saiba, só mesmo com esse império maligno que ali se instalou, né? Maçonaria eclesiástica, globalistas e por aí vai. Vamos lá. O que devemos fazer na festa da Santíssima Trindade? Na festa da Santíssima Trindade devemos fazer 5 coisas. Primeira, adorar a Deus, adorar o mistério de Deus uno em 3 pessoas. Segunda, agradecer a Santíssima Trindade por todos os benefícios temporais e espirituais que recebemos. Terceira, consagrar-nos totalmente a Deus e sujeitar-nos inteiramente à sua divina providência. Quarta, pensar que no batismo entramos na igreja
e nos tornamos membros de Jesus Cristo pela invocação e pela virtude, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quinta, tomar a resolução de fazer sempre uma devoção, com devoção, o sinal da cruz, que exprime esse mistério, e recitar com fé viva e com a intenção de glorificar a Santíssima Trindade as palavras que a igreja repete com tanta frequência. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Viu, professor? Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Aquela vírgula que tem lá nos panfletinhos da missa está errada. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Isso é uma vírgula, né? Glória ao Pai, vírgula, ao Filho, e ao Espírito Santo. Essa vírgula não existe. É aos três. Já tinha visto isso daí. A gente costuma ler aquela vírgula, escreve aquela vírgula está errada. A fórmula certa é essa aqui, ó. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Isso faz muita diferença. Linguística ou não faz? Uma vírgula fez toda a diferença? Muito bom. Estou só concordando aqui.